Yes, eu quero uma cachaça para aliviar minha dor após ter lido esse capítulo doloroso totalmente lúcido. Haruardo, domo meu querido e minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de Boku no Hero Academia e o capítulo de número 306. Um capítulo que na impressão de Haru-senpai eu irei falar o que eu achei, como foi o que eu gostei, porque eu quero que vocês tenham noção que esse capítulo foi totalmente frenético, não é à toa que teve spoilers aqui no canal, e agora que o capítulo foi lançado eu tive acesso ali no submundo da internet, estou aqui para trazer o contexto completo, cena por cena, destaque por destaque, o que valeu a pena ter lido, aqui para vocês no grande aspecto, a grande pergunta, que Haru já estava curioso, Sten será o mentor de nosso querido Midori Izuku? Para você entender os motivos do qual levam ao assunto do vídeo, ao tópico, você terá que prestar atenção e ver do início até o final o vídeo para que você entenda a minha opinião, o meu raciocínio sobre o porquê o Sten voltará para a obra, se reencontrará com Midoriya e fará com que ele amadureça cada vez mais. Então fique ligadinho! Mas as referências não faltam para que Sten volte. Afinal, a gente sabe que Boku no Hero Academia é uma obra que aborda bastante o aspecto vigilante, não é à toa que tem um spin-off em torno do Boku no Hero Academia Vigilantes. É interessante isso por conta de que o Sten já foi um vigilante, então leva a crer mais um motivo do porquê ele reencontraria o Midoriya que está sendo um vigilante no momento atual. Eu acho que a vibe outfit do Midoriya também leva a crer isso, por conta de que é muito parecido com o Sten, e na vibe vigilante, que é o herói ilegítimo, o herói ilegal. São heróis praticamente do nível Pro Hero, só que fazem serviços ilegais, basicamente o Robin Hood da vida, que ajuda as pessoas, é procurado, só que acontece que fica tudo safe, digamos que os heróis deixam alguns à solta. Então praticamente o Midoriya seguirá esse caminho a partir de agora. E para muitos que estão pensando de onde você está falando tudo isso, Haru, é o que eu já disse. Boku no Hero Academia tem um mangá spin-off em torno de vigilantes, e acontece que praticamente é isso que podemos levar a crer que o Midoriya fará a partir de agora. Mas, para todo caso, é interessante frisar isso por conta de que, vendo o Midoriya nessa vibe, a gente vê que foi um paralelo à última cena do capítulo do Midoriya Vigilante ao capítulo do Midoriya vendo a sociedade de heróis ainda em construção, em paz, em sorrisos, e acontece que agora está em ruínas, destruição praticamente extinta e com mortes. Então é interessante porque o nosso querido Midoriya vai ter que ser um vigilante e vai ter que derrotar o enorme vilão que ele já lutou. Então é interessante porque é a grande cena de destaque, a gente já está conversando bastante sobre isso, e agora a gente vai ir para o aspecto central, se é realmente o que a gente tá achando, o Sten vai voltar. Então, acredito que devemos falar sobre esse capítulo cena por cena, que deveria ficar mais conhecido como Sten será o mentor de Midoriya Izuku. Começando o tópico central, a gente vai para o início do capítulo ou alguns pontos destaques, para que você tenha o raciocínio por completo que eu quero te mostrar. Então vamos aos centros de abrigos, que foi o tópico geral da reunião de Endeavor, Hawks e o cara dos fios, meu querido Number 3, que eu não me recordo o nome, porque a pronúncia é muito complicada. É interessante porque durante a reunião foi realmente mostrado a imposição da sociedade, a baixa dos heróis e a única alternativa que eles detêm no momento atual, que praticamente eles terão de fazer centros de abrigos em torno de grandes instituições, como por exemplo a UA. É interessante porque lá já tem, digamos, uma segurança alta e acontece que assim heróis podem fazer varredura de seguranças por lá, ficar próximo e podem proteger os civis ao mesmo tempo, porque devemos lembrar que os heróis estão em baixas, muitos se aposentaram, muitos saíram do emprego. É interessante isso, porque a partir disso foi uma ideia proposta, é uma ideia que já está em execução, os familiares dos heróis, dos alunos da UA já estão indo para lá, e um ponto que deve ser centrado é que os jornalistas não gostaram da ideia, eles são contra, afinal, por que uma pessoa tem que sair de sua casa por conta de que um herói não pode protegê-la? É um tópico que é compreensível, é uma revolta, é o medo, e é interessante porque, tendo abordado isso, a gente chega na questão que, como tem uma opinião impopular, não é como se todas as pessoas fossem fazer isso, por mais que possivelmente se torne uma lei que o governo imponha. É interessante, por mais que seja um período temporário, onde os heróis internacionais devem chegar logo logo para fazer uma segurança máxima, ainda vai ter essa dificuldade. E a partir disso, como está no período de baixa, muitos heróis ou aspirantes a heróis, muitos estudantes, irão entrar nesse mundo heróico, mesmo sem sua licença, ou possivelmente com sua licença, porém saindo da UA, como o nosso querido Midoriya Izuku, se tornando um vigilante. E a partir desse momento, muitos pensam, como assim, Haru, o que você quer dizer com isso? Lembra do que eu falei no início do vídeo? Vigilante é alguém que é um Pro Hero, só que não possui a licença, os status, o título, e é alguém que, se duvidar, vai ser caçado se o governo não permitir as ações feitas. É interessante isso, porque desse momento em diante, o Midoriya está nesse sentido atuando. É um serviço ilegal, porém em prol do que um Pro Hero faz, só que com a licença e status cumpridos. É interessante porque desse momento em diante, muitas pessoas ainda
podem não querer ir para os centros de refúgio, e é assim que vigilantes surgem, como Midoriya e muitos outros que nós ainda não conhecemos no universo principal de Boku no Hero. É interessante porque assim faz uma narrativa, interliga com a história alternativa, como faz com que fique muito mais relevante algo do universo de Boku no Hero e de certa maneira ao olhar a perspectiva de uma nova visão, sendo que muitas pessoas não leem a série de Vigilantes. Eu posso dizer que eu só sei o básico, eu ainda tenho que ler esse mangá dos Vigilantes. Então é interessante porque a gente pode conhecer muitos heróis que são heróis, só que vigilantes. Eles não têm a licença de Pro Hero. É o que o Midoriya praticamente está se tornando. Então vai ser legal isso por conta de que, se você quer um exemplo, praticamente foi o que o Tenya, Todoroki e o Midoriya fizeram no arco Stain. Eles atuaram como vigilantes, não tinham licença, não poderiam, mas foram perdoados. É interessante, é um exemplo, claramente. Então, praticamente o Midoriya está se tornando isso, só que agora ele tem a licença. Então, esse é o ponto alto que deve ser frisado. Então, a partir disso, a gente já vai conhecer uma diversidade de personagens, por conta de que eu acho que é muito normal a gente acreditar que praticamente o Japão se tornará uma grande favela, periferia em todas as áreas. Eu acredito que está num período de caos e praticamente não tem mais uma região segura a não ser os centros de abrigo. Então, a partir disso, muitos heróis ainda podem estar, digamos que nessas periferias que vão ser criadas, com o Midoriya, que é, digamos, um vigilante agora, ou até mesmo alguns Pro Heroes. Mas é mostrado que o foco dos Pro Heroes será o centro de segurança e talvez uma escolta normal, uma rotina de vigilância, digamos assim, de alguns centros mais perigosos. Mas os grandes tópicos, digamos que as grandes localizações mais perigosas, ficará para os vigilantes. E a partir disso, é legal de acreditarmos que será Midoriya em um grupo de personagens novos. E a partir disso, é aí que surge o tópico central. Eu diria que o reencontro com o Stain irá acontecer. Afinal, lembremos, tem um personagem familiar com o Stain que estava pegando uma faca nos capítulos anteriores quando os vilões estavam em fuga. A partir disso, devemos lembrar que o Stain também falou com o All Might antes do arco da guerra começar. Então, a partir disso, tem muitos motivos do porquê o Midoriya deve reencontrá-lo, ou ao menos encontrá-lo e se formarem uma aliança em prol, digamos que da sociedade, tentando derrotar os grandes vilões. Até porque muitos acham, Haru, mas o Stain é um vilão. O Stain foi um antagonista anti-herói. Eu acredito que é muito melhor focar nesse ideal. Muitos podem falar, mas e as mortes que ele causou? A tragédia, o irmão do Tenya? Realmente, isso fica a cargo do antagonista que fica parecendo mais um vilanesco. Mas eu quero que você tenha noção que é uma conduta de anti-herói porque ele é extremista no que ele faz. Como se fosse um ditador querendo impor sua ideal e sua vontade. Ele mesmo diz, o único herói é o All Might, mas ele tem um apreço e reconhece o caminho do herói do Midoriya. A partir desse momento é interessante porque a gente pode visar que caso eles se reencontrem, seria muito relevante para o plot vermos mais da filosofia do ideal agora do Midoriya e talvez da fala de Stain sobre a perspectiva da conversa que ele teve com o All Might, como talvez a sua visão sobre a sociedade. Seria interessante para que o Midoriya se desenvolvesse um plot em torno do psicológico do protagonista crescendo. Eu acho que uma das grandes questões que a gente tem que ter agora desenvolvida em My Hero Academia é o psicológico do protagonista. A gente já viu, digamos que o seu grande desenvolvimento, sempre treinando, controlando mais One for All, e isso vai continuar ainda mais quando ele desbloquear agora com a ajuda dos antecessores na One for All Zone. Mas é interessante que a gente precisa ver mais agora da cabeça do Midoriya, da sua mentalidade. Então seria interessante porque a gente já viu que o sorriso que o Midoriya tinha em todos os capítulos, em todas as temporadas, se perdeu para uma cara mais séria, depressiva, triste, frustrada. Então a partir disso, o encontro com o Stain seria bacana para termos surpresas, reviravoltas e um amadurecer do protagonista. É interessante porque sua determinação pode se reafirmar, sua convicção pode aumentar. Então eu tô muito curioso porque é um caminho que o Midoriya escolheu. Ele abdicou da Yue, que era uma peça-chave para ele se tornar o maior dos heróis. Mas sua convicção continua como no momento que ele diz que não importa a escola que ele entre, ele só quer entrar numa escola que possa fazer com que ele se torne um grande herói. A partir desse momento, ele não está mais em escola nenhuma devido às circunstâncias. Porém, o caminho que ele escolheu é um dos caminhos para se tornar o maior dos heróis. Então vai ser interessante, eu acho que é curioso e deve ser frisado que vai ser de grande suma importância caso o Stain seja reintroduzido na obra como um possível aliado, parceiro, um mentor para o Midoriya. A partir desse momento, acredito que a minha opinião de uma forma bem resumida aqui sobre o porquê eu acredito que o Stain seria relevante, seja pela conversa que ele teve com o All Might, como pelo momento que ele está em fuga, por ele já ter sido um vigilante, e acredito que isso seria muito interessante para o desenrolar do protagonista. Então acredito que aqui está a minha opinião sobre o grande aspecto. Agora vamos para outros pontos curiosos que o capítulo ainda proporcionou. E eu diria que agora estamos na conclusão, meus queridos, rumo às cartas. É interessante por conta de que eu acho que o Midoriya seguiu muito o que o All Might fez. O All Might contou do segredo, digamos que para os heróis do momento,
as circunstâncias estão diferentes, é algo para proteger o mundo. Afinal, a luta não é mais apenas contra os vilões, e sim contra a sociedade praticamente. É contra o mundo inteiro. Tem vários inimigos, várias oposições, então os vilões estão reinando praticamente. E a partir disso, é interessante ser frisado que o All Might falou do segredo para que eles não tivessem dúvida e até tivessem maneiras de pensar em contramedidas contra All for All e Shigaraki. A partir desse momento, Midoriya achou que era relevante e necessário contar o segredo para que seus companheiros não estranhassem possivelmente, digamos que suas maneiras de agir, a maneira com que ele irá tomar agora uma liderança, partindo fora da UA, saindo da escola. É interessante porque desse momento em diante, eu acho que ter contado o segredo vai ser muito interessante para a narrativa da história, porque ele falou concretamente para todos praticamente ali. A gente viu que o Chaco descobriu, eu tô curioso para ver o que o Bakugou vai dizer, eu estou muito animado para ver a reação do Todoroki e do Ida. Então eu acho que as reações, se vocês me perguntarem quais são as mais interessantes, talvez seja em torno do grupo de busca, que vai ser composto por Bakugou, Todoroki e Tenya. Eu acho que o Bakugou vai continuar na UA, mas o Tenya e o Todoroki, eu não sei que medidas eles tomariam rumo ao Midoriya, ainda mais agora que ele está desaparecido. É interessante porque não é como se fosse um plot que vai ficar meio que acabado, em aberto. Provavelmente o All Might tomará medidas, possivelmente após a conversa que ele terá com o Gran Torino. Eu acho que deve ser criado um grupo de busca, mas talvez após falar com o Gran Torino, o All Might mude talvez a perspectiva do que ele deve lidar e do que ele deve fazer. Até porque a gente vê que o Midori está com a capa do Gran Torino, então dá a entender que eles tiveram uma conversa. É interessante porque a partir desse momento houve um equívoco no vídeo anterior, que eu achei que eles já tinham ido, digamos que para abril do próximo ano, mas ainda não. Então eu acredito que possivelmente então, um time skip pode surgir, mas não um time skip longo. Eu acho que só um time skip de 6 meses. Eu acho que não é necessidade de ter um time skip longo. Talvez se for um ano para cima, é só para mostrar, digamos, o Midoriya mais amadurecido, o pessoal no terceiro e último ano, a futura Big Tree, talvez para mostrar os heróis internacionais finalmente conseguindo chegar, talvez o All For One culminando no objetivo final, mas antes disso acontecer, eu acho que é provável que seja um estilo Black Clover de time skip, 6 meses, focando no Midoriya, desenvolvendo ele agora pelo mangá, mostrando, digamos que esse rumo de vigilante. Então tem muita coisa louca que pode acontecer. Eu não duvidaria até que o Bakugou encontrasse o Midoriya e tivesse uma revanche, só que dessa vez do Midoriya derrotando o Bakugou e seguindo o caminho que ele decidiu ir, sendo vigilante, agindo ilegalmente e fazer com que seus companheiros não sofram mais perigos como o que já ocorreu nos acontecimentos anteriores. Chega a ser interessante por conta de que seria relevante a convicção do Midoriya. Querendo ou não, ele não quer ver ninguém mais ferido, seus amigos, seus familiares, seu mentor. Então eu acho que o que está contido nas cartas, principalmente do All Might, vai ser muito interessante frisar. Por isso, minha expectativa é ver a reação do Todoroki e do Tenya, e ver a carta do Bakugou e do All Might, e talvez a carta da mãe do Midoriya. Eu acho que vai ser um grande ponto, até porque eu estou muito curioso para ver a reação dela. Mas, para todo caso, Haru, você acha que vai ter outras cartas? Eu acho que não, porque não teria relevância, né? Digamos que não foi abordado outras turmas em Boku no Hero. Então é interessante, eu acho que talvez esteja abordado talvez uma carta para o Milho, talvez. Eu acho que de longe talvez seria o único, assim, digamos que fica como companheiro do Midoriya. Mas eu ainda acho que talvez não tenha uma carta para ele. Estou sendo honesto. Mas, para todo caso, acredito que com isso, praticamente todos os tópicos estão exaltados aqui sobre o que eu queria falar do capítulo mais recente de Boku no Hero Academia. Sem dúvidas, a dor se prolonga como as lágrimas continuam. Eu diria que estamos num período frenético para Boku no Hero Academia que deveria ser exaltado. Eu acho que é notável tudo que está ocorrendo, toda a narrativa do Corre Sensei que está melhorando cada vez mais, deve ser dado palmas. Um capítulo melhor que o anterior. Eu diria que os remanescentes dos heróis estão tentando buscar, digamos que a paz novamente, isso vai ser muito interessante. Um aspecto central é que o Aizawa pode estar, digamos que com tapa-olho, mas eu acredito que possivelmente pode ser curado, possivelmente com o tempo, conforme sua perna deve estar curada. Afinal, os braços do Midori estão curados, pelo que a gente vê na última cena. Pode ser, talvez, que o autor coloque e mostre que ele ainda está com ferimentos graves, mas foi o que eu já disse no vídeo anterior. Eu creio que a Eri curou um pouco, e agora com o 100% One for All, ele conseguirá, digamos que, suprir, talvez, a falta, a carência do movimento total de seu braço, embora ele consiga movimentar, creio e acredito eu. Mas, para todo caso, é interessante, deve ser exaltado. Eu diria que a face da Uraraka, frustrada por ver que o Midori está carregando o fardo sozinho, sendo o herói, e ele precisa de alguém que o ajude, porque quando o herói está num caminho doloroso, quem poderá salvá-lo? A Uraraka queria ser isso pro Midoriya, e após ver que ele abdicou de ajuda de seus companheiros, não quis depositar uma confiança, priorizando a segurança dos mesmos, faz com que ela fique frustrada ao ponto que ela chama ele de Baka. Então,
é interessante, tem que ser frisado, porque é um chip canon, é um chip que vai acontecer, mas eu acho que a forma como o autor consegue desenvolver a Uraraka e esse tipo de sentimento que ela tem que esconder suas intenções amorosas, mas ela também quer alguém que esteja apoiando o Midoriya, é interessante e deve ser frisado. A partir disso, praticamente com tudo exaltado, vamos para a pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Boku no Hero Academia? Para o próximo capítulo de Boku no Hero Academia, eu acredito que veremos o vigilante Midori Izuku encontrando um gigante vilão. É interessante por conta de que vai mostrar as condições atuais de Midoriya, seja psicológicas, seja em torno do seu corpo, em torno do poder. É interessante ser frisado isso. A gente vai ver a localidade onde ele está, se há pessoas, se há inocentes, se há civis, e o que ele irá dizer, como ele irá atuar, mesmo que derrote o vilão. É interessante. Eu poderia dizer, próximo capítulo, o Sten volta, algum personagem novo, um herói totalmente, alguém muito conhecido. Eu realmente queria dizer isso, mas eu não acho que vai acontecer tudo isso em apenas a parte do Midoriya, porque eu sei que o Corre Sensei não é alguém de ir direto ao ponto. Ele não é um autor que já vai colocar, digamos que o que a gente mais quer de certa maneira. Ele vai colocar partes, como o Midoriya, mas duvido que ele vai colocar o Sten no próximo capítulo. Até porque ele vai querer ganhar tempo colocando o pessoal da Iway, o All Might, o Bakugou, possivelmente um grupo de busca sendo criado. Então a gente não sabe o momento talvez que o Midoriya encontre o Sten. É capaz talvez ter alguém da Iway encontrar o Midoriya antes. Então esse que é o grande ponto. Mas uma coisa é certa, expectativa colocada, expectativa criada. E lançando o próximo capítulo, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Boku no Hero Academia. Mata na